Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Mãe-Estar. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental na gestação e baby blues, que é uma condição hormonal que acomete mais de 50% das mulheres no pós-parto. Então é com muito prazer que eu trago para vocês hoje a doutora Vera Tess. Ela é médica psiquiatra e responsável pelo ambulatório de gestantes e puérperas do Instituto de Psiquiatria do HC. Bem-vinda, doutora Vera. Obrigada. Então, o que é essa história de baby blues? É extremamente frequente, a maioria das mulheres tem. O que é? Uma alteração de humor, eu brinco um pouco uma TPM, que tem vários sintomas, mas em geral é mais labilidade, a mulher fica muito sensível, então mais irritada, lábio, chorosa, vem um monte de pensamento assim, não vou dar conta, não vou conseguir, muito medo, muita insegurança. Pela literatura aí mundial, de 50% a 85% das mulheres têm alguns sintomas. Algumas têm mais intenso, outras muito de leve. Em geral, começa a partir do segundo, terceiro dia do pós-parto. Causa hormonal, porque na hora que o bebê nasce, os hormônios da gestação, a progesterona e o estrógeno despencam. E com a descida do leite, você tem um aumento abrupto da prolactina e da ocitocina. Então, todos os hormônios que têm uma ação direta no sistema nervoso central produzem esse caos. É um caos. Né? Caos hormonal, caos afetivo, enfim, todas as emoções, todo o significado que tem, né, o nascimento de um filho. E outro fator importante é a privação de sono, né? Isso é um fator talvez o mais compensador. Eu até comecei o programa, né, contando sobre a minha vivência do baby blues. E eu lembro que o meu ginecologista não tinha falado sobre baby blues. Eu tinha ouvido falar com colegas psiquiatras, psicólogos. E eu achei importante saber sobre o que era. E eu me preparei para. Então, a primeira pergunta é, em geral, realmente os ginecologistas obstetras não costumam falar? E eu imagino, deveria ser importante, né, falar isso para a mulher. Em geral, a maioria absoluta não comenta nada. Enfim, durante a gestação mesmo, a saúde mental, então como que a mulher está, quer dizer, uma mínima investigação de depressão na gestação, de uma ansiedade mais importante na gestação, não é feita. Então, dentro de um pré-natal tradicional, né, protocolar, não tem nenhuma pergunta que investigue a saúde mental da mulher. Essa orientação, ou falar, olha, o baby blues é super comum, pode acontecer isso, também não. E aí tem um segundo quadro que é muito mais grave, tem muito mais consequências para a mãe e para o bebê, que é a depressão pós-parto, que também não é falado. Então, na verdade, não é falado nem durante a gestação, nem do baby blues e nem do pós-parto. Além do médico não ter abordado, e eu conversando com outras mulheres em grupos que eu tenho, enfim, muitas delas saíram daquela consulta do pós-parto, 7 dias depois que o bebê nasceu, com um remedinho que eles falaram que era para melhorar alguns sintomas de tristeza e aumentar o leite. O que é esse remedinho que é tão prescrito? O nome químico é Superida. Na verdade, o uso da Superida é um uso brasileiro. É um engraçado, porque não tem no mundo. E é um uso há muito tempo os ginecologistas usam. Inicialmente eram os ginecologistas, hoje os pediatras sugerem muito para as mães, prescrevem para as mães. O Superida é do grupo dos antipsicóticos, só que para ser um antipsicótico antigo, bom antipsicótico, mas para ser um antipsicótico precisa de doses muito altas. Como tranquilizante, doses mais baixas, quer dizer, de 50 a 100 miligramas. Dá uma ajudada na ansiedade, na inquietação, pode ajudar um pouquinho no sono, não é um remédio que dá sono. Então, ele tem esses efeitos mais gerais que podem ajudar nesses sintomas mais gerais também. Por que a Superida? Porque ela aumenta a prolactina, então ela aumenta a produção de leite. Então, juntaria esses dois fatores, aí daria uma ajudada na ansiedade e ajudaria no leite. Não há uma contraindicação ao uso, hoje em dia a gente sabe, não há uma contraindicação importante ao uso da amamentação, não tem relato de nada com os bebês, né, a maioria absoluta dos bebês. É muito melhor que benzodiazepínicos. Ansiolíticos, que teriam essa função de dar uma acalmada, não podem ser usados na amamentação. Pelo menos para mim, assim, pensar em usar
por mais que sejam doses menores, o antipsicótico, que de qualquer forma, por mais que não tenha efeito comprovado de prejuízo ao bebê, passa no leite e chega para o bebê. Essa prática, enfim... Não é adequada. Assim, se eu for pensar do ponto de vista médico, não é adequada. Do ponto de vista farmacológico, não tem indicação de usar uma medicação. O que é fundamental no blues é a orientação da paciente e da família. Primeiro, para ajudar a mulher, né? Então, assim, acho que tem uma questão aí, eu acho muito interessante, tem muitos estudos de quanto que os rituais puerperais, que é a famosa quarentena, e são os rituais nas várias culturas, são fatores protetores para quadros, tanto de blues, mas especialmente pós-parto. Nesse mês, 40 dias, o foco é que essa mãe tem que dormir, amamentar, comer, descansar e cuidar do bebê. O resto, então, todas as funções da casa, se tem outros filhos, quem vai ficar com os filhos, essa comunidade, a família, seja qual a comunidade, tem que dar conta. Isso faz uma diferença brutal quando para uma mãe, para uma puérpera que tem esse apoio e que não tem esse apoio. Eu pensava que seria bem tranquilo, assim. Eu falava, eu vou ter o dia inteiro para cuidar do meu bebê, né? Eu vou dar conta. Então, eu imaginava que eu não precisaria de uma rede o tempo todo por muitos dias. E aí eu tinha combinado uma coisa com meu marido, a gente recombinou depois. Porque daí minha mãe, que ficaria uma semana, ficou 45 dias. Então eu queria que ela ficasse mais, assim, é engraçado. Em grandes centros, nessa vida, a gente fica muito sozinha e acha que tem que dar conta. É o recado, gente, a gente não tem que dar conta, a gente não dá pra dar conta sozinha, né? Não deve, não precisa. Exatamente. Não precisa dar conta. Precisa. Assim, é super importante ter uma estrutura de apoio, como tantos outros momentos da vida, mas este é um momento que faz muita diferença. E na gravidez, são comuns depressão, ansiedade, de aparecerem na gestação? No pós-parto é mais frequente. Mas o que tem aí historicamente? Assim, então, até muito pouco tempo atrás, tinha uma ideia, uma crença de que a gestação, de alguma forma, protegia a mãe de alguma doença mental. Então, se é uma mãe que já teve depressão, já teve pânico e tal, de alguma forma, a gestação, nesse período, ela ficava bem. E nem se falava, nem se pensava muito no aparecimento de um episódio, de um quadro na gestação para uma mulher que nunca teve nada, né? A gestação não é um fator protetor para a doença mental, tá? Para a maioria das mulheres, para a maioria das doenças, né? E para algumas doenças, como depressão, como transtorno bipolar, como alguns transtornos de ansiedade, é um fator, é um período de suscetibilidade. É um período que a mulher tem mais chance de começar a ter esse quadro neste momento, na gestação, ou piorar um quadro prévio, que já estava bem, e voltar a ter, né? No pós-parto, ainda tem uma compreensão universal de que, bem, realmente é muito difícil, porque é um período que não dorme, tem um bebezinho, e aí tem cólica, pode ficar doente, enfim, que as pessoas conseguem entender ou aceitar um pouco da mãe não estar bem, né? Na gestação é absolutamente incompreensível, especialmente se é uma gestação planejada. Como que você pode estar deprimida, como que você pode estar com esse grau de sofrimento, como você... gerando uma vida. Então, tem uma glamorização absurda, muito grande na gestação, no pós-parto, o que faz as mulheres a não procurarem ajuda, a não falarem, né? A mulher até pode reclamar, mas aí primeiro reclama para a família, para marido, para mãe e tal. É muito frequente esse entorno minimizar. Não, mas é isso, na gestação é um período que você fica mais sensível, ou julgar. Como? Mas você queria, enfim, não tem uma incompreensão, não tem um acolhimento, não, vamos lá, vamos procurar, vamos ver o que está acontecendo, né? Passou essa barreira, vai para o obstetra, que é o primeiro. Também a maioria não dá o devido valor, né? Nem sabe muito investigar, e também, eu acho que a grande questão é assim, minimiza muito. O que acontece muitas vezes é que até ela falou, olha, eu tô estranha, eu tô querendo dormir muito, eu tô muito sem energia. Clássico, eu tô muito sem energia. Eu falei, não, isso é da gestação. E o que se vê aqui muitas vezes já é o início de um quadro depressivo, em que foi interpretado como normal, né? Então, veja bem, não é para uma mulher que está tendo esses sintomas, não é para ficar, nossa, está deprimida, mas é para observar. Se não ficar melhor, então
tem que investigar de uma forma mais específica, né? Procurar ajuda é primordial quando sentir que não tá indo bem, né? Então, acho que esse é o recado. E acontece com um percentual alto, né? Então, você estava perguntando de depressão na gestação, nos países mais ricos, ou seja, que tem uma estrutura de proteção social, de uma estrutura de apoio melhor, né? A depressão na gestação é por volta de 10%, 10% a 12%. Nos países mais pobres, vai até 30%. E tem alguma dica aí para as gestantes, né? De como lidar, ou o que fazer na gestação para promover a saúde mental? Eu acho que talvez a primeira é aceitar, se permitir, diminuir o ritmo, tem um olhar geral e muito institucional, acho que eu posso dizer, não sei se estou sendo meio ousada a dizer isso, mas assim, que a gente ouve direto com os pacientes, assim, dos chefes, enfim, família, marido. A gestação não é doença. Realmente, a gestação não é doença, mas é um momento muito específico, é um momento fisiológico único na vida de um ser humano, de uma mulher. Não dá para ter uma expectativa de que você vai ser a mesma pessoa, que você vai especialmente desempenhar como você desempenhava antes da gestação. São estados completamente diferentes. E tem uma variação imensa entre as mulheres. Precisa dormir mais? Tem mais sono? Dorme mais. Precisa parar mais para comer com mais frequência, porque fica nauseado, porque fica com mais fome. Tem que se organizar para parar para comer mesmo. Tem que ir mais no banheiro? Tem que ir mais no banheiro. Quer dizer, e aceitar isso, quer dizer, se permitir e não olhar isso como uma deficiência ou alguma coisa que você está sendo menos, que você tinha que dar conta, imagina, principalmente com um profissional. Isso gera um estresse muito importante ao longo da gestação e que isso tem um impacto no pós-parto. Então, o maior fator de risco para ter uma depressão pós-parto é não estar bem na gestação. Como que a gente diferencia a depressão pós-parto do baby blues em sintomas, em termos de prazo, enfim, gravidade? O baby blues ele deve se resolver no máximo 2 semanas. Em geral, se ele tem um pico, começa uns 3 dias, aí você tem um pico, então até 2 semanas a maioria absoluta dos sintomas já desapareceram, se não todos. Na depressão, se os sintomas continuam, ou especialmente começam a serem mais intensos ou mais frequentes, significa que está entrando num quadro de depressão pós-parto. Primeira semana do pós-parto, a puérpera está super triste, pensando em morrer, com pensamentos obsessivos. Isso não é um baby blues. Se tem uma intensidade, tem especialmente sintomas de vontade de morrer ou de desesperança, isso já pode ser no 3º dia do pós-parto, já tem que estar investigando, porque a depressão pós-parto pode acontecer já no início. Mas a maioria absoluta das vezes é depois. Então, o pico, mais ou menos, da frequência da depressão pós-parto é por volta de 3 meses. Isso é uma coisa importante, porque tem mulheres que ficam bem nos primeiros 2 meses, relativamente bem, e aí, a partir de um momento, 3º, 4º, 5º, 6º mês, começa a ter abre um quadro de depressão mais importante. Aí, temos também, isso é depressão pós-parto? Então, tem uma questão do tempo e tem uma questão da intensidade dos sintomas na depressão pós-parto. Doutora Vera, em relação à medicação, para quem? Para gestante com depressão, como que funciona? O uso de medicação na gestação é um assunto, não sei se pode ser controverso, mas, enfim, suscita muitas emoções, muitas posições, né? Pode usar antidepressivo ou medicações durante a gestação? Sim, pode. Se foi feito o diagnóstico de depressão, aí eu acho que é importante falar o que é ser feito, o que é depressão? Depressão é uma doença, não é um sintoma, ela está mais ansiosa ou está com uma coisa ou outra assim. Quando tem uma série de sintomas, numa intensidade tal que esteja gerando sofrimento importante nessa mulher e comprometimento do funcionamento dela, né? Então, na hora que você tem esse diagnóstico, o não tratamento, a gente tem que sempre comparar qual o risco desta doença não tratada para a gestante e para o bebê versus o risco do tratamento para a mulher e para o bebê. Então, o não tratamento de doenças de uma depressão na gestação pode aumentar riscos obstétricos, aumenta o risco de prematuridade, de nascimentos de partos prematuros, de esses bebês nascerem com mais
com mais sofrimento fetal. E para a mulher, então uma mulher que está deprimida ou que está com uma ansiedade muito importante na gestação, ela tem um risco muito maior de não fazer um pré-natal adequado, não vai no pré-natal, não toma as vitaminas, não come adequadamente, não dorme o tempo suficiente que precisa dormir. Ela tem um risco muito maior de fumar, ela tem um risco maior de beber, até como automedicação, né? E outras drogas. E ela tem um risco imenso de ter uma depressão pós-parto. Então, de novo, a medicação, a gente tem que estar vendo bem o não tratamento, quais são as consequências e quais são as consequências do tratamento. Então, para a depressão e para os transtornos ansiedade, a gente usa antidepressivo. Você fala, tem pesquisa com antidepressivos na gestação? Não, porque para a gente falar que é uma droga 100% segura, você tem que fazer grupos controles e acompanhar por muito tempo. Isso é absolutamente antiético. Não tem, acho muito pouco provável que seja feito de você expor gestantes a remédios desnecessariamente, né? Enfim. Então, os antidepressivos que têm mais informação e que acabam sendo mais usados porque tem mais informação é a fluoxetina e a sertralina. Por exemplo, hoje em dia, se uma mãe tem uma depressão significativa, especialmente olhando para a história dela, a conduta é tratar. E é tratar com medicação. Aí tem que fazer toda essa avaliação individual e usar as medicações que a gente tem informação de que são seguras. É extremamente importante que gestantes que não estejam bem falem isso, conversem sobre isso com seus obstetras, para que ele possa, junto com ela, encaminhar para um profissional, para conversar, para ver se é o caso ou não, quer dizer, se de fato caracteriza uma depressão e se é o caso ou não de usar a medicação. A paciente que já está em tratamento ou já esteve em tratamento, eu acho que claramente tem que procurar o profissional para conversar. Acho que a mensagem é, você pode ficar totalmente bem e isso faz muita diferença no teu pós-parto. Quer dizer, você entrar no pós-parto bem é fundamental. Doutora Vera é mãe, né, do João e da Flora. Queria te pedir aqui, abusar um pouquinho, para compartilhar com a gente algum desafio da maternidade, né, dessa trajetória, que outras mães possam aí se identificar. Mesmo sendo médica, psiquiatra, assim, também fui pega de surpresa em várias situações, né? Até o próprio blues, eu tive blues, na verdade, eu tive também um pouco de depressão no pós-parto, assim, leve. E a amamentação, acho que para mim, toda a dificuldade, a grande questão a amamentação foi muito difícil. Por tudo que significa, eu tive pouco leite, e aí então aquela criança, principalmente o primeiro filho, chorando. E eu lembro na época tinha muito assim, que mulher que não existe pouco leite. Existe sim, mulheres que têm mais leite, tem uma variação imensa fisiológica das mulheres que são vacas leiteiras, que a gente brinca, enfim, que tem muito leite, tem mulheres que têm muito pouco leite. O que não existe, que eu acho importante, é leite fraco. Então, se a criança está chorando, é porque não tem leite suficiente, não é porque o leite é fraco. Não existe leite fraco. Então, uma mulher desnutrida tem um leite super eficiente para o bebê, né? Então, para mim, foi muito assim, eu tive pouco leite, então foi uma coisa muito estressante, muito estressante. Aí, na segunda, já foi mais tranquila, porque eu já sabia, então eu já saí da maternidade com complemento, os meus filhos, desde o começo, tomaram complemento, então já teve uma aceitação muito maior. Muito bem, então, quero agradecer imensamente a tua contribuição, toda a parte técnica e pessoal, né, também de compartilhar. E eu convido vocês para assistir também um episódio que nós vamos ter com a doutora Vera sobre depressão pós-parto. Curta o nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais, eu espero vocês semana que vem. Até lá!